Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje começa com uma pergunta aparentemente simples, mas que toca uma das realidades mais profundas da existência humana: o amor. Os fariseus perguntam a Jesus se é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus poderia simplesmente responder à questão jurídica. Poderia escolher um lado entre as diversas interpretações existentes. Poderia entrar numa discussão sobre direitos e permissões. Mas Jesus faz algo muito maior. Ele não começa pela ruptura, ele começa pelo princípio. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. Jesus nos ensina que para compreender o amor, precisamos voltar ao coração de Deus. Porque quando o ser humano perde a referência do Criador, começa a transformar o amor em posse, o relacionamento em contrato, o casamento em conveniência e o outro em objeto de satisfação pessoal. Jesus recupera a verdade fundamental. O outro não é propriedade, é dom. O esposo não é propriedade da esposa. A esposa não é propriedade do esposo. O filho não é propriedade dos pais. A vocação não é propriedade daquele que a recebeu. A própria vida não nos pertence absolutamente. Tudo é dom. E aquilo que é recebido como dom deve ser cuidado com responsabilidade. Jesus afirma: os dois serão uma só carne. Que palavra extraordinária! Uma só carne não significa duas pessoas que deixam de ser duas. Significa duas pessoas que aprendem a construir uma comunhão sem destruir a identidade do outro. O amor cristão não diz: você precisa tornar-se aquilo que eu quero. O amor cristão diz: quero ajudá-lo a tornar-se aquilo que Deus o chamou a ser. Isso muda tudo. Porque amar verdadeiramente significa aprender a respeitar, escutar, esperar, perdoar e recomeçar.
Quantos casamentos não terminam porque acabou o amor, mas porque acabou a capacidade de conversar? Quantas famílias são destruídas porque ninguém mais consegue pedir perdão? Quantas relações são feridas pela desconfiança, pelo orgulho, pelo silêncio, pela comparação, pelas palavras duras e pelas feridas que nunca foram tratadas? Por isso Jesus fala da dureza de coração. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. A grande doença do relacionamento não começa necessariamente fora. Muitas vezes começa dentro. O coração endurece, a pessoa deixa de escutar, deixa de confiar, deixa de reconhecer seus próprios erros, passa a interpretar tudo de maneira negativa. Já não enxerga o outro como pessoa, mas como adversário. E quando o coração se fecha, até aquilo que um dia foi vivido com amor pode transformar-se em campo de batalha. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, talvez hoje o Senhor esteja fazendo uma pergunta a cada um de nós. Como está o meu coração? Como está o seu coração, você que me ouve agora? Não apenas como está o meu casamento, não apenas como está a minha família, mas como está o meu coração. Porque Deus pode começar uma restauração exterior quando começa uma conversão interior. É muito fácil apontar o dedo para o outro. Mais difícil é dizer: Senhor, mostra-me aquilo que em mim precisa ser mudado. Essa é uma das orações mais maduras que alguém pode fazer. E aqui encontramos São Maximiliano Maria Kolbe. Hoje celebramos um homem que compreendeu profundamente que o amor verdadeiro não é sentimento passageiro, mas entrega de vida. Maximiliano Kolbe não foi reconhecido simplesmente por aquilo que pensou ou escreveu. Ele ficou conhecido porque, diante de uma situação extrema, foi capaz de entregar a própria vida para salvar outro homem. No campo de concentração, em Auschwitz, quando um prisioneiro foi escolhido para morrer de fome, Maximiliano Kolbe ofereceu-se para ocupar o lugar dele. É difícil imaginar uma expressão mais radical das palavras de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. São Maximiliano compreendeu aquilo que o Evangelho de hoje nos ensina. Amar é sair de si. O egoísmo pergunta: e eu? O amor pergunta: e o outro? O egoísmo pergunta: o que vou ganhar? O amor pergunta: o que posso oferecer? O egoísmo pergunta: eu só fico enquanto for bom para mim. O amor cristão diz: eu quero aprender a permanecer fiel ao bem, mesmo quando amar exige sacrifício. É por isso que São Maximiliano é uma luz extraordinária também para as famílias. Porque uma família não se constrói apenas com momentos felizes. Constrói-se também com sacrifícios silenciosos. Com o pai que trabalha e volta cansado, com a mãe que muitas vezes renuncia a si pelos próprios filhos, com os esposos que aprendem a conversar novamente depois de uma crise, com aquele que pede perdão, com aquele que decide não devolver uma palavra agressiva, com aquele que escolhe a fidelidade quando aparece uma tentação, com aquele que, em vez de alimentar uma suspeita, procura a verdade através do diálogo. O amor cristão não é ingênuo. Ele não significa aceitar qualquer coisa. Não significa tolerar violência. Não significa permanecer em situações destrutivas sem buscar ajuda. O amor verdadeiro também sabe estabelecer limites, procura auxílio, protege a dignidade e busca caminhos responsáveis. Mas nunca podemos esquecer que a primeira batalha do amor é contra o nosso próprio egoísmo. E talvez seja exatamente isso que Jesus esteja dizendo hoje às famílias. Não perguntam apenas até onde posso ir sem pecar. Perguntem até onde posso amar.
Essa é uma pergunta profundamente cristã, porque a santidade não consiste em descobrir o mínimo que podemos fazer para cumprir uma obrigação. A santidade consiste em descobrir o máximo que podemos oferecer por amor. São Maximiliano Kolbe descobriu isso de maneira extraordinária. Ele poderia ter pensado, a vida é minha, mas ele ofereceu a vida. Poderia ter dito, não é problema meu, mas tornou-se irmão daquele condenado. Poderia ter pensado apenas em sua própria sobrevivência, mas escolheu a caridade. E aqui encontramos uma grande mensagem para todos nós. A família cristã não é apenas chamada a sobreviver, é chamada a tornar-se lugar onde alguém aprende a amar. Que nossos lares sejam escolas de amor, que os filhos aprendam com os pais que pedir perdão é uma força, não uma fraqueza. Que os esposos aprendam que fidelidade não é apenas permanecer fisicamente, mas permanecer com o coração. Que os pais ensinem aos filhos que ninguém é descartável. Que nossos jovens descubram que o corpo não é objeto de consumo, mas templo da dignidade humana. Que os consagrados descubram diariamente a beleza de entregar-se por Cristo. Que os sacerdotes nunca se esqueçam de que seu ministério não é propriedade pessoal, mas serviço ao povo de Deus. E que cada cristão compreenda que sua vida somente encontra plenitude quando se transforma em dom. O Evangelho também nos fala daqueles que renunciam ao matrimônio por causa do reino dos céus. São Maximiliano ajuda-nos a compreender isso. Ele consagrou sua existência a Cristo e à Imaculada. Sua vida foi uma oferta. E aqui está o segredo de toda a vocação cristã. Deus não nos chama simplesmente para ocupar um lugar. Deus nos chama para entregar uma vida. O casado entrega a sua vida, o sacerdote entrega a sua vida, o religioso entrega a sua vida, o missionário entrega a sua vida, o pai e a mãe entregam sua vida, o verdadeiro discípulo entrega a sua vida. Porque o cristianismo não é uma religião de pessoas que aprenderam a receber de Deus. É uma religião de pessoas que, tendo recebido tudo de Deus, aprendem a devolver a própria existência como oferta de amor. Talvez hoje precisemos pedir ao Senhor uma graça muito concreta. Senhor, cura a dureza do meu coração. Cura o coração daquele marido que já não consegue dialogar. Cura o coração daquela esposa que carrega feridas antigas. Cura os filhos que cresceram sentindo-se rejeitados. Cura os pais que não sabem como se aproximar dos filhos. Cura aqueles que perderam a confiança, aqueles que foram traídos, aqueles que foram cansados de tentar. Cura também aqueles que feriram os outros e ainda não tiveram coragem de reconhecer. E ensina-nos a amar como São Maximiliano Kolbe amou. Não com um amor baseado apenas em sentimentos, mas com um amor que sabe dizer, eu me ofereço. É isso que Jesus revela. O amor não é simplesmente encontrar alguém que complete a minha vida. É aprender com Deus a transformar minha vida em dom. O mundo diz, procure alguém que faça você feliz. O Evangelho diz algo muito mais profundo. Torne-se alguém capaz de amar. Porque quando aprendemos a amar, começamos a participar do próprio amor de Deus. E talvez seja essa a maior cura de que nossas famílias precisam. Não simplesmente mais regras, mais cobranças, mais discursos, mas corações convertidos. Corações que saibam pedir perdão, que saibam perdoar, que saibam permanecer, que saibam recomeçar. Corações que saibam entregar. Hoje, olhando para São Maximiliano Maria Kolbe, peçamos que ele nos ensine que o amor verdadeiro é mais forte do que o medo, que nos ensine que a fidelidade é possível, que nos ensine que nenhuma vida é inútil quando oferecida a Deus, e que diante de todas as dificuldades de existência, possamos repetir com a própria vida aquilo que ele testemunhou.
não existe maior amor do que dar a vida. Que nossas famílias sejam lugares onde esse amor seja aprendido. Que nossos casamentos sejam testemunhos da fidelidade de Deus. Que nossas comunidades sejam espaços de acolhida. Que nossas vocações sejam respostas generosas. E que no final de nossa caminhada possamos descobrir que a verdadeira grandeza da vida não esteve naquilo que acumulamos, mas naquilo que fomos capazes de oferecer. Rezemos assim. Senhor Jesus, Tu que nos revelastes o projeto original do Pai, cura a dureza do nosso coração, ensina-nos a amar com fidelidade, a perdoar com humildade, a servir com generosidade e a entregar nossa vida por amor. Abençoa os casais e as famílias, fortalece os que atravessam crises, consola os que carregam feridas e sustenta aqueles que lutam para permanecer fiéis. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, dá-nos um coração semelhante ao teu, um coração que não vive para si mesmo, mas que sabe transformar a própria vida em dom. Maria Imaculada, ensina-nos a dizer diariamente o nosso sim a Deus. E que em tudo nossa vida proclame: Senhor, que eu saiba amar, que eu saiba servir e que eu saiba entregar-me. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.